Falar, rapaziada, nós vamos ver a batina aqui, no próprio SBT aqui, a batina acabou a an A partir desta segunda-feira, você acompanha aqui no SBT Brasil uma série de entrevistas com candidatos à presidência da República. Foram convidados os 6 nomes mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. A ordem foi sorteada diante das assessorias dos candidatos. E o primeiro entrevistado é Renan Santos, do partido Missão. E também participa junto comigo dessa sabatina hoje a jornalista Simone Queiroz, que você conhece tão bem aqui do SBT Brasil. A entrevista terá 10 minutos de duração que começam a valer a partir de agora. Candidato, muito boa noite, Simone. Boa noite. Por favor, a primeira pergunta é sua. Muito obrigada por essa honra. Muito boa noite, candidato. Eu gostaria de começar relembrando um pouco o seu passado, no sentido de que o senhor não tem nenhuma experiência parlamentar. O senhor também não tem nenhuma experiência em cargo executivo público. Eu gostaria que o senhor dissesse ao eleitor e ao nosso público quais são os motivos que o público tem, o eleitor tem para votar no senhor, um candidato com esse passado e que terá que enfrentar um país cheio de desafios e num sistema em que o Congresso é tão forte. Olha, primeiro, muito obrigado pela oportunidade aqui. Vou tentar ser rápido nas respostas, mas o que eu vou falar para vocês, que bom que eu não tenho essa experiência parlamentar ou experiência executiva como a maior parte dos políticos brasileiros. Senão vocês teriam me encontrado antes em Trancoso, participando de uma festa com o Daniel Vorcaro. Existem políticos bons? Sim, cada vez mais raridade. E os seus problemas aqui no Brasil não se resolvem. Minha experiência política surgiu primeiro nas ruas, organizei as maiores manifestações do Brasil contra a ex-presidente Dilma Rousseff, me tornei o mais jovem presidente de um partido político, dando a oportunidade a milhares de jovens poderem participar da política sem participar do jogo sujo. Defendo ideias importantíssimas, coordenei passar projetos que mudaram a história do Brasil. Um exemplo, o relator de licenciamento ambiental, Kim Kataguiri, é deputado pelo nosso partido, trabalhamos juntos para construir isso. Então, no que importa, eu tenho experiência. Agora, não tenho experiência em roubar, em ser covarde, em ser mentiroso. E essa experiência que os nossos políticos têm de monte, que fez com que o Brasil esteja no buraco que ele esteja hoje. Candidato, o senhor fala muito bem, o senhor é muito jovem e tem um público muito jovem que sempre acompanha o senhor através das redes sociais e da internet. Como convencer um público que não está habituado com a internet, um público com 40, 50, 60, 70 mais, a votar no senhor? Eu vou falar a verdade para as pessoas, não importa a idade. Às vezes algumas pessoas podem se incomodar, mas a verdade, ela precisa ser dita. Me falaram outro dia, Renan, você não pode falar que você vai matar os bandidos como daquele caso, daquele bandido que matou aquele menino. Mas se o eleitor não gostar, não estou aqui para ser fofo. Eu estou aqui para falar a verdade e resolver o problema. Então, por vezes, eu me sinto até mal de falar as coisas do jeito que eu falo, imaginando que eu posso perder o voto. Agora, eu não ligo. Se a pessoa não quer votar em mim, paciência. Vai, tem um monte de político com muita experiência, com participação em escândalos, tem à disposição para votar neles. Agora, vocês querem alguém que vai passar fogo em bandido vagabundo? Para fazer o negócio girar, precisa de crédito. Ah, mas eu tenho crédito direto no app. Então aproveita as linhas de crédito incentivadas com taxas a partir de 1,79%. Agora tem crédito Stone para você, para quem empreende. Quando a gente lê o seu plano de governo, a gente vê, por exemplo, slogans como prendeu, matou, guerra contra o crime. E dentro dessa guerra contra o crime, o senhor prevê, por exemplo, defende a intervenção federal em estados com controle territorial de facções. E através, por exemplo, com o uso de força das Forças Armadas, via GLO, né, garantia da lei e da ordem. Então, seguindo nesse raciocínio, 2 perguntas. São Paulo, na sua opinião, precisa de uma intervenção de GLO, considerando toda a infiltração que o PCC já tem em várias instituições paulistas? E a outra, o senhor defende, por exemplo, que no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro seja separada do Estado de Janeiro, ou seja, renascendo um pouco o Estado da Guanabara. Fiquei muito curiosa com esse respeito, porque eu nasci no Estado da Guanabara, ainda era Estado da Guanabara na época. São Paulo e Rio de Janeiro, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeira coisa, vou fazer intervenção em praticamente todos os estados da federação. A intervenção não significa que eu vou afastar o governador. Isso eu vou fazer no Rio de Janeiro e já vou dar o recado também para os governadores da Bahia e o governador lá do Ceará. Vocês dois, se vocês não cooperarem na guerra contra o crime, eu vou fazer uma intervenção também no estado de vocês, porque são 2 estados que estão tomados pelo crime. O Rio de Janeiro está tão tomado que a ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio, foi basicamente controlada por gente ligada ao Comando Vermelho.
Então você vai precisar de uma atuação muito enfática. Aqui em São Paulo, vamos fazer uma intervenção no Porto de Santos, que é onde o PCC faz a atuação dele para exportar droga. Lá no Mato Grosso do Sul, vamos atuar na fronteira. Se os governadores cooperarem, vamos adorar, vamos trabalhar junto. Se não cooperar, eu vou ter que fazer a intervenção. O que é cooperar? Cooperar, por exemplo, eu vou fazer uma operação em conjunto com o governo estadual, junto com as polícias locais, colocando a Polícia Federal e a inteligência do Estado para pegar e passar a rapa nos bandidos. Se acontecer igual acontece no Ceará, do senhor Eumano, que o governador finge que não está acontecendo, finge que Fortaleza não foi tomada pelo crime organizado, que Santa Quitéria não está tomando, nós vamos ter que agir. Porque a Constituição me manda. Eu, presidente da República, não posso permitir que território brasileiro fique na mão de faccionado. É uma guerra. É igual a guerra. Assim, numa guerra, está acontecendo guerra na Ucrânia agora. A Rússia invadiu o território da Ucrânia. No Brasil é a mesma coisa, só que troca o nome Rússia por Comando Vermelho ou PCC. E aí o Estado brasileiro não vai atuar? É obrigação. Eu vou prevaricar. Prevaricar, para quem está assistindo, prevaricar é a pessoa que tem uma posição pública não agir quando ela tem que agir. Eu tenho que atuar. Eu tenho que ir para cima desses caras. Esses caras estão tornando a nossa vida um inferno. O senhor disse em entrevistas que o senhor é uma alternativa a Bolsonaro e a Lula, que o país está muito polarizado e o senhor seria a alternativa para esse voto. O que dizer para o eleitor, convencer um eleitor que vota no Lula, convencer um eleitor que vota no Flávio Bolsonaro a votar no senhor? De maneira clara, se eu vou fazer as reformas que vão fazer o Brasil crescer, se eu vou para cima do crime organizado, ou seja, vou resolver os dois problemas, o brasileiro está pobre pra caramba, o brasileiro é roubado pelos políticos e o brasileiro é roubado pelos ladrões. Eu apresentei o maior livro de proposta de todos. Eu faço um desafio para os demais candidatos. Apresente um livro de 460 páginas de propostas como eu apresentei. Os outros não vão apresentar. Aí eu estou apresentando isso para esse eleitor. Se esse eleitor não achar o suficiente, continua votando mal. Vota aí no Lula. Vota aí na família Bolsonaro, todos nos mesmos escândalos. Os caras estão no escândalo do Banco Master, os caras estão no escândalo do INSS, continua votando nele. O que eu falo para esse eleitor é o seguinte, eu estou fazendo o que é certo, eu tenho um passado ilibado, eu lutei contra o PT quando precisei lutar com o PT, denunciei crimes cometidos pelo bolsonarismo, sou uma pessoa que estuda muito, ninguém vai falar propostas melhores do que as minhas. Agora, se a pessoa que ainda acredita em 2026 que o Lula vai resolver o problema do Brasil não quer votar em mim, parabéns, você vai estar destruindo o futuro dos teus filhos. Um dia os teus filhos vão te cobrar pela tua covardia. Candidato, também no seu programa de governo, o senhor estabelece uma oposição firme a qualquer tentativa, por exemplo, de propostas de regulação da mídia e da internet, isso em nome da defesa da liberdade de expressão. Então, nesse contexto, eu queria saber a sua opinião sobre uma decisão que saiu essa semana com relação ao Discord, em que foi determinado que no Brasil o Discord, que é um aplicativo, não pode fazer transmissões ao vivo, e isso em função do caso de uma menina que teria sido incitada ao suicídio durante uma dessas transmissões ao vivo. Qual é a sua posição? Isso é intervir ou é intervir legitimamente para proteger crianças e adolescentes? É que essa decisão, ela está toda errada. Eu chamo ela de decijanja, porque quem tomou a decisão foi a Janja, que nem cargo público tem. Ela é esposa do Lula, conheceu o Lula lá no presídio e agora quer decidir coisas sobre rede social. Para vocês entenderem, essa moça fez um negócio muito triste numa rede chamada Instagram. Foi no Instagram que isso aconteceu. A transmissão aconteceu no Instagram. A Janja não quis derrubar o Instagram. Ela inventou o que aconteceu nessa outra rede chamada Discord. Tanto foi no Discord que o Discord já acatou a decisão. Lógico que ele acatou, ele está sob pressão. Mas o suicídio aconteceu numa rede chamada Instagram, que é de um grupo chamado Meta. A Janja inventou uma notícia falsa, e aí depois dessa notícia falsa, foram para cima do Discord. E não é que eu tô aqui para defender o Discord, eu tô aqui para ser justo. Se ela acertou no que ela falou, ela não tem cargo político para isso. Mas como defender as crianças e os adolescentes que ficam expostos a esse tipo de conteúdo? Eu sou a favor da aplicação da lei mais dura possível, e o ECA garante isso, e fiscalização para todo tipo de abuso que acontece com crianças na internet. Então tem que ter intervenção. Não na imprensa. Agora, você tem que garantir, por exemplo, que prostituição infantil, que todo tipo de pornografia infantil que acontece em redes sociais sejam coibidas. Isso é uma coisa. Outra coisa é ela escolher enfrentar uma rede social, que é esse Discord, que não tem nada a ver com o caso, e aí vem uma decisão motivada pela Janja falando para derrubar aquela rede social. Volto a falar, eu não sou advogado dessa rede social, só que muitas pessoas trabalham nessas redes sociais, muitas empresas se organizam ali. Aí elas estão pagando um preço por conta de uma Janja querendo fazer propaganda em ano eleitoral. Desde quando a Janja se preocupa com criança? Uma dica, foi morto um menino agora. Foi morto num assalto, num latrocínio por um bandido. A Janja vai querer aumentar a pena para esse bandido? Ela não está preocupada. Ela não liga para esse menino que morreu. A Janja liga, no fundo, para bandido. Assim como esse governo, que é um governo que defende bandido. Se eles ligassem, estavam se preocupando com isso. O lance das vezes é que ela quer parecer, que entende do assunto. Entende nada. A Janja tinha que ficar quieta lá e não encher o saco.
Candidato, eu conversei com alguns economistas e todos são categóricos em dizer que, independentemente de quem vença as eleições, a partir de 2027, o Brasil vai viver uma recessão muito grande em virtude das dívidas contraídas pelo atual governo. Mesmo assim, ainda é um desafio? E por que esse desejo de querer assumir, sabendo que nós vamos ter um prejuízo tão grande economicamente falando? Porque, eu vou resolver, e dois, quanto mais difícil, mais eu fico interessado. Você só vai entrar para a história se você for um cara capaz de resolver grandes problemas. O país que eu nasci, o país que eu vivo, está destruído por esses caras. Está tomado pelo crime, a nossa economia está devastada. Hoje, as Casas Bahia pediram recuperação judicial, uma empresa tão tradicional. Muitas empresas estão fechando ao redor do Brasil, pequenos empreendedores estão fechando por culpa de um governo irresponsável, com uma política fiscal irresponsável de anos. O desafio eu vou ter que chegar lá em Brasília, eu vou pegar tudo quebrado, eu vou ter que fazer as maiores reformas da história do Brasil. Uma parte da população vai falar, mas tá errado fazer isso, porque foi levado a crer por causa do Lula e das mentiras dele, de que não, basta você chegar lá, dar um vale-gás, dar uma energia elétrica de graça que as coisas vão andar. E não vão andar. Enquanto isso, nós estamos, volta a colocar, com as nossas empresas quebrando, a nossa economia não está andando. Eu quero entrar para assumir a bucha mesmo. Eu quero pegar quanto mais difícil, me manda, que eu quero fazer as maiores reformas da história, para um dia as pessoas lembrarem que Renan Santos, do Partido Missão, foi o maior presidente que esse país já teve. Dá tempo da gente fazer uma última pergunta? Queria saber como é que o senhor vai lidar com a postura do governo americano, o governo Donald Trump, com relação não só à nossa economia, como também em relação à segurança pública. Essa semana, o governo... Aliás, no final de semana, o governo americano anunciou que pretende fazer operações militares conjuntas com alguns países aqui na América Latina. Como é que o senhor vai lidar com isso? Primeira coisa, o Trump é um fanfarrão, está atacando a nossa agricultura e está atacando a nossa economia. De verdade. Tem gente que fica puxando... O Flávio Bolsonaro fica puxando o saco do Trump. O Trump só sabe negociar com gente que negocia duro com ele. O Lula negocia duro e a família Bolsonaro puxa o saco. Comigo não vai ter esse jogo. Se os Estados Unidos quiserem cooperar, nada de trazer tropa para cá, cooperar com inteligência, com informação, vamos cooperar igual outras nações vão cooperar. Agora, quem vai destruir o crime no Brasil serão os brasileiros. Imagina que vergonha. Olha aquele policial hoje que perdeu seu filho. O policial quer ter a honra de entrar para a história por ter destruído essas facções. A gente não pode dar essa honra para uma tropa americana. Não vai ser o Donald Trump que vai tirar da gente o orgulho de resolver os nossos próprios problemas. Seremos nós, brasileiros. Volto a colocar, seria humilhante para a gente delegar isso para eles. Não vou permitir isso. Agora, cooperar para atuar em conjunto, na hora. Candidato, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. Muito Boa obrigado. sorte, dia 3 de outubro, viu? Obrigado, Simone, por estar conosco também. Eu quero lembrar... Aí, meu amigo, é que não falei, o Renan é foda. Então, que esse assistir a Ana, você pode ver que um formato diferente lá era tempo maior de ficar mais ou menos o projeto. O tempo é curto e ele consegue explicar do mesmo jeito, com outras palavras. Peço para você se inscrever no canal aí. Valeu.